Pronto, está resolvido. Vamos lá então, galera. Bom dia. Vamos trabalhar. Temos muita coisa para fazer. Estamos aí. Valeu, obrigado pelo bom dia, galera do chat aí. Essa recepção calorosa. Obrigado a todas aí. Fico muito feliz. Vamos lá então. Vou desligar a câmera aqui porque a internet está instável, como sempre. Vamos trabalhar. Vamos lá então. A Natália está me pedindo aqui para poder voltar no capítulo anterior e explicar a diferença de transmissividade e emissividade. A transmissividade, Natália, é a quantidade de energia que vai atravessar o corpo. Se você dá uma olhada no desenho que eu coloquei, você vai perceber que a energia atravessaria o corpo. A emissividade é a parte da energia que ele absorve e depois ele emite de volta para o mesmo meio, entendeu? Uma energia atravessa, ela é transmitida pelo corpo, e a outra ele emite. O desenho já ajuda a entender um pouco melhor, ok? Vamos lá então, crianças. Nós estamos trabalhando aqui com um assunto chamado transformação gasosa. Transformação gasosa. Ainda não, mas eu vou colocar. Como eu estou trabalhando com transformações gasosas, nós vamos começar agora a dar um passo mais interessante em cima da nossa disciplina, em cima de calorimetria. Olha que interessante. Vamos aprender algumas coisas e essa aula já vai para frente, o conteúdo deslancha, mas deslancha rapidão. Quando a gente fala de transformações termodinâmicas, eu preciso entender algumas coisas sobre gás. Primeiramente, nós estamos trabalhando com modelo, né? Esse modelo nós chamamos que é um gás ideal, ou perfeito, gás o quê? Ideal ou perfeito? Gás ideal ou perfeito? Ele é um modelo. Não existe. É um gás hipotético, tá vendo? Hipotético. Isto é, como eu falei, um modelo definido para que as grandezas possam ser relacionadas por expressões matemáticas simples. O interessante é o seguinte, é que mesmo sendo um modelo que pode ser expresso por relações matemáticas simples, a solução desses problemas são rápidas. E a solução desses problemas, o que eu quero dizer, é que ele, mesmo sendo expressões matemáticas simples, ele me permite ter conclusões excelentes, conclusões muitas vezes próximas de um modelo real. Então, para o nosso estudo aqui de ensino médio, essas equações atendem perfeitamente o modelo que a gente espera. Então, lá na frente eu vou falar de uma teoria chamada teoria cinética dos gases. E lá nós vamos explorar bem qual o comportamento do gás. Para eu trabalhar com gases, eu preciso te apresentar 3 variáveis. E essas variáveis são chamadas variáveis de estado. São pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e temperatura. Quando a gente fala que um gás sofre uma transformação, uma mudança de estado, é que pelo menos 2 dessas variáveis sofreram mudanças. Pelo menos 2 dessas variáveis sofreram mudanças. Ou pressão e volume, ou pressão e temperatura, ou volume e temperatura. Para ter uma transformação de estado, pelo menos 2 dessas 3 variáveis têm que ser alteradas. Veja bem, quais são nossas variáveis de estado? Deixa eu escrever aqui, está escrito, mas só para você guardar. Pressão, volume e temperatura. E quando eu falo temperatura, eu estou falando temperatura absoluta. Nós trabalhamos, falou que é gás, a temperatura é na escala Kelvin. Em qual escala? Kelvin. Entendi. Então, até agora eu falei que o nosso conceito de gás é um modelo hipotético. É um modelo ideal, é um chamado gás perfeito ou gás ideal. Para eu poder trabalhar com eles, eu tenho que conhecer 3 variáveis de estado,
que é pressão, volume e temperatura. E falou temperatura, é na escala Kelvin. Para ter mudança de estado, tem que mudar pelo menos duas dessas variáveis. Até aí, sem nenhum segredo, fácil pra caramba. Então, vamos começar as transformações gasosas. Essa transformação chamada isocórica, ela tem dois outros nomes. Primeiramente, vamos entender que a transformação isocórica é uma transformação a volume constante. Ah, então é uma transformação que volume é constante? Sim. Essa isocórica também é chamada de isométrica. Isovolumétrica são sinônimos. Isométrica, isovolumétrica ou isocórica é uma transformação onde o meu volume é constante. Então, a pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. A pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Alain, o que isso quer dizer? Que quando eu aumento a pressão, aumenta a temperatura. Ou, se você preferir, o aumento da temperatura promove um aumento na pressão. O aumento na temperatura promove o aumento na pressão. Uma queda na temperatura está diminuindo a temperatura, promove uma queda na pressão. Isso é uma transformação isovolumétrica. A todo instante, o volume é constante e pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. A equação matemática que explica isso aí para mim é essa que está aqui do lado, ó, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Essa equação é chamada lei de Charles e Gay-Lussac. Charles e Gay-Lussac. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Tranquilo, né? Ao chegar nas equações, nos exercícios, fica tudo mais interessante. A transformação isocórica, tá aí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Esse é o Charles, esse é o Gay-Lussac. Tem aluno que acha que Charles é um, Gay é outro, Lussac é o terceiro. Não, o nome é Charles e Gay-Lussac. São duas pessoas diferentes. A temperatura e a pressão variam na mesma proporção. É importante você guardar isso. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, se P2 é 3 vezes P1, quer dizer que a temperatura 2 é 3 vezes a temperatura 1. Variam na mesma proporção. Tá certo? Importante, muito importante. Meu aluno, minha aluna, ter isso claro na cabecinha. Bacana? Essa foi a primeira transformação. Transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. Gabriel, na transformação isocórica se aplica. Numa transformação qualquer, onde, por exemplo, muda pressão, volume e temperatura, eu não posso afirmar isso, porque aí eu estou criando uma nova situação. Mas, na situação onde o volume é constante,
Isso eu posso afirmar. Olha a próxima transformação, também chamada de isobárica. A palavra bárica vem de pressão. Então, pressão constante. Então a pressão ela é constante em toda a transformação. Então, o volume e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que o aumento da temperatura promove um aumento do volume. Aumentou a temperatura, aumenta o volume. De maneira que a pressão exercida pelo gás nas paredes, no êmbolo, seja constante. Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Diminui a temperatura, diminui o volume. Veja bem, e essa proporcionalidade é interessante. O que eu quero dizer? Essa aqui é a lei de Charles. Se eu dobro o volume, é porque dobrou a temperatura. Se eu reduzo o volume pela metade, é porque minha temperatura caiu pela metade. Isso é chamado lei de Charles. Por último, e longe de ser a menos importante, muito, muito, muito pelo contrário, essa transformação é importantíssima, eu vou gastar um tempão nela. Vamos discutir isso aqui. Essa transformação aqui, ela é chamada de transformação isotérmica. Ela é uma transformação onde a minha massa de gás varia pressão e varia volume, e a temperatura permanece constante. E quem? A temperatura permanece constante. Legal. Uma transformação onde eu aumento o volume. Olha que interessante. Eu aumento o volume, a minha pressão diminui. E essa proporcionalidade são inversos. O dobro do volume, cai a pressão pela metade. E minha temperatura ao longo de toda essa curva, olha aqui, eu vou fazer o cursor brilhar em cima da curva, aqui, ó. Ao longo de toda essa curva, a temperatura mantém-se constante. Em todos os pontos, a temperatura se mantém constante. O nome desse gráfico é isoterma. O nome da curva é isoterma. O nome da transformação é isotérmica. O nome da curva é isoterma, o nome da transformação é isotérmica. Em todos os pontos, a temperatura absoluta, quando eu falo temperatura, eu falo temperatura absoluta. Por que absoluta? Porque em Kelvin, ou seja, em Kelvin, permanece constante. Isso é chamada de lei de Boyle. Lei de Boyle. Lei de Boyle. Agora o trem vai ficar emocionante. Posso avançar? Segundo ano, conversa comigo, bom dia. Abre o seu coração, como é que está isso aí? Vocês já viram algo parecido com isso na química, não já?
Beleza, beleza. Então isso é muito tranquilo para vocês, né? Não te incomoda. Bem parecido, bem parecido, bem parecido. Então vamos lá. Então olha para isso aqui. É que para a química ficar interessante, ela pega alguns assuntos da física, entendeu? Tô brincando, tô brincando. São matérias comuns na física e na química. Deixa eu tirar isso aqui. E eu vou te apresentar famílias de isotermas. Vamos entender isso. Essa isoterma aqui, ó, onde eu tô, claro, sem sombra de dúvida, Gabriel, sem sombra de dúvida. Olha só, aqui, ó, presta muita atenção onde vai brilhar, tá vendo? Essa isoterma é a isoterma T1. Essa isoterma é a isoterma T2. Essa isoterma é a isoterma T3. T3 é maior que T2, que é maior que T1. Perfeito? Eu preciso que você perceba um negócio interessante. Quanto mais afastado eu tiver da origem, maior vai ser minha temperatura. A temperatura aqui não é T1? Aqui não é T2? Aqui não é T3? T3, ó, T3 é maior que T2, que é maior que T1. Eu vou fazer uma análise agora, no próximo slide, que vai ser, que eu gosto pra caramba, e eu acho um divisor de água na nossa matéria. É analisar a expansão e compressão da massa gasosa. Expansão e compressão da nossa massa gasosa. Olha para isso aqui. Isso aqui é a nossa família de isotermas, não é? Todo mundo sabe que a temperatura aqui é T1, aqui é T2, aqui é T3. Em todos esses pontos aqui, olha o cursor brilhando, a temperatura é T3. Em todos esses pontos, opa, saiu da curva, a temperatura é T2. Em todos esses pontos, a temperatura é T1. Então, olha o que eu vou fazer, que eu vou falar. Eu quero que você pare de copiar tudo. Você que está deitado aí, levanta, senta, presta atenção. Você que está aí com o celular para cima, senta direito e presta muita atenção no que eu vou falar. Vamos, vamos. Levanta, espreguiça. Concentra que essa parte aqui é extremamente importante. Olha o que eu vou fazer. O que acontece quando acontece uma expansão? O que acontece quando faz uma expansão? O que é uma expansão? É o meu volume aumentar. Olha para isso aqui, olha que interessante. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, nesse ponto aqui, pintei de vermelho, vou chamar de ponto 1. Bem aqui é o nosso ponto 2. Você concorda que quando eu estou indo de 1 para 2, estou fazendo esse caminho aqui, ó. Estou fazendo isso aqui. Você concorda que está tendo uma expansão? Isso é chamado de uma expansão isotérmica. O meu volume está aumentando, o volume do gás está aumentando, e há uma temperatura constante. Isso é chamado de expansão isotérmica. Quando eu faço o caminho inverso, vou colocar de preto aqui, ó. Como eu estou saindo de 2 indo para 1, saindo de 2, indo para 1, ó, pelo caminho preto aqui, tá vendo a setinha preta? O meu volume está diminuindo a um volume constante. Isso é uma compressão isotérmica. Então, quando eu estou aumentando o volume, é uma expansão.
Quando eu estou diminuindo o volume, é uma compressão. Como está em cima da isoterma, é uma compressão isotérmica. Fácil? Tranquilo? Então, olha para isso aqui agora. Eu quero que todo mundo agora responda para mim no chat. Repito. Olha só. O que é expansão? O que é uma expansão? O que seria uma expansão? Num volume final maior que o inicial? O que é uma expansão? Um volume final maior que um volume inicial? Fazer o volume aumentar? Quando eu estou indo aqui de 1, olha para cá, de 1 para 2, eu não estou aumentando o meu volume? Olha o caminho, olha aqui, olha o caminho da seta, ó. Meu volume não está aumentando? Então, aumentou o volume. Então, é expansão. Só que é uma expansão, no nosso caso, isotérmica. Percebe que ela é isotérmica, Luana? Perfeito. Volume que aumenta a temperatura constante. Quando eu estou saindo aqui, ó, vou sair desse ponto, vou chamar de 3 aqui em 2 também. 1. Não, 2 não, vou chamar 3. A e B. Quando eu estou indo de A para B, ó, minha temperatura é T2, é outra temperatura. Mas você concorda que meu volume está diminuindo? A temperatura constante? Estou indo de A para B agora, ó. Então, eu estou diminuindo o meu volume, eu estou fazendo uma compressão. Estou fazendo uma compressão isotérmica. Ou seja, meu volume final é menor que meu volume inicial. Concorda comigo? É isso que eu falei. Olha para isso aqui agora. Agora eu quero que todo mundo responda para mim as perguntas que eu vou fazer no chat. Perdão. Eu quero que vocês respondam no chat as perguntas que eu vou fazer. Levanta, concentra e vem aqui comigo. Me ajuda? Tamo junto? Então, olha só. Olha para essa reta vermelha. Todo mundo está olhando? Eu vou escrever de verde. Eu acho que vai destacar. Exatamente, a pressão vai alterar pela consequência a mudança do volume. Eu posso fazer isso quando eu tenho uma compressão, uma expansão, o meu gás está exercendo uma força maior que a pressão externa. Por isso, maior que a força exercida pela pressão externa. Por isso que o volume aumenta. Quando o volume diminui, significa que a força exercida pelo meio externo consegue comprimir o volume. Logo, logo em trabalho, isso vai ficar mais interessante, Gabriel. Você vai ver. Olha para isso aqui. Deixa eu pôr... Acho que verde fica legal. Vou chamar isso aqui de ponto... Esse é o nosso... Vou dar valores para a temperatura? Para você poder entender melhor. T1, vou falar que é 100 Kelvin. T2, 200 Kelvin. T3, 300 Kelvin. Então, ao longo dessa curva azul 1 aqui, a temperatura é 100 Kelvin. Ao longo dessa curva 2, olha aqui, ó, ela vai brilhar aqui, ó. Dessa curva 2, todos os pontos têm 200 Kelvin de temperatura. Aqui, ó, todos esses pontos têm 300 Kelvin de temperatura. Olha para isso que eu acabei de mostrar para vocês.
Olha para essa reta que eu coloquei vermelha aqui, tá vendo? Vou chamar aqui de ponto A e ponto B. Você percebeu que de A para B, o que aconteceu com a temperatura? Responde para mim no chat. De A para B, o que acontece com a temperatura? É isso aí mesmo. Muito bem, muito bem, muito bem. Perfeito. É isso aí, não tem... Alan, mas que pergunta tosca. Eu estou vendo que está aumentando. Eu sei que você está vendo que está aumentando. Thales, eu preferia que você escrevesse aumentou. Porque eu coloquei 100, 200 e 300 só para você perceber que a temperatura aumenta. Não tem necessidade de ser triplicada, entendeu? Aumentou, aumentou, aumentou. Perfeito, perfeito. Então, você percebe que se eu andar na horizontal, a temperatura aumenta, correto? Me acompanha. Próxima pergunta. Olha para isso aqui. Vou chamar aqui de ponto C. Vou chamar aqui de ponto D. De C para D, o que aconteceu com a temperatura? Alan, mas que perguntas bobas. Confia em mim. Segue o plano. Confia em mim. Responde aí. Eu quero que você perceba. Alan, você colocou 3 isotermas. Existe mais isotermas? Cara, existem infinitas isotermas. Infinitas. Eu coloquei 3 para poder ilustrar. Todo mundo respondeu aí, beleza? Próxima pergunta. De E para F. De E para F. Olha o que aconteceu. Responde para mim. Enxerga o que está acontecendo. Não tem medo de falar, não. Aqui que você tem que errar. Olha no ponto E. Eu chamei a temperatura em E de quanto? 300. Olha a temperatura em F. Chamei ela de 100. De E para F, você percebe que a temperatura diminuiu. Beleza? Olha para isso aqui agora. De G para H. O que está acontecendo? Muito bem. Olha para isso aqui agora. Muito bem, muito bem. É exatamente isso que eu quero. E se eu colocasse assim? I, J. Beleza? Ok. Estou satisfeito com o que vocês responderam. Você olha para isso e fala, mas está fácil, entendeu? Estou olhando, estou vendo. Isso aí é... Eu não estou vendo qual que é a relevância disso. Muita aluno pode pensar. Então, tá bom. Me ajuda aqui, então, pode? Olha só. Olha para esse diagrama pressão por volume, tá vendo? Observa que está vazio. Eu não coloquei nada, não tem nada representado. Mas eu quero que você perceba que aqui, ó, não está desenhado, mas tem infinitas isotermas. Entendeu? Infinitas. Imagina que a pessoa, você abra um texto, abra uma questão e lá tem isso aqui. E ele está fazendo uma discussão de um ponto A e um ponto B. Imagina você discutindo com um coleguinha seu e eu te pergunto, qual temperatura é maior? TA
ou TB? Qual temperatura? Olha, o gráfico está limpo. Olhou para o desenho. Qual temperatura é maior, em B ou em A? Responde para mim. TB, né? Ah, em B é maior. Perfeito. Olha a próxima pergunta. Onde a temperatura é maior? Em C ou em D? Oh, muito bem, muito bem. Segue o fluxo, vem comigo. Onde a temperatura é maior? Em E ou em F? Bom, bom, muito bom. Onde a temperatura é maior? Em G ou em H? Onde a minha temperatura é maior? Em I. Aliás, eu vou tirar o I daqui, vou pôr aqui, ó. Em I ou em J? Ok, ok. Eu tenho um orgulho em falar que todos vocês acertaram todas as respostas. Fico muito feliz. Mas o mais bonito vem agora, quer ver? Olha para mim. Imagine, então, que a questão está desse jeito. E ele manda você comparar o ponto A com o ponto B, por exemplo. Olha o A e o B aqui, ó. Ele te daria uma linha pontilhada apenas, entendeu? Imagina se abrir uma prova e tem um monte de pontos, uma linha pontilhada entre A e B. E ele pergunta, em qual temperatura é maior, em B ou em A? O teu concorrente, meu amigo, não tem nem noção do que está acontecendo. Não tem nem noção do que é essa distribuição de pontos no papel, no quadro, na tela. E você sabe que A e B está alinhada, a pressão, a temperatura está aumentando de A para B. A temperatura em B é muito superior do que a temperatura onde? Em A. Por quê? Porque em B passa um monte de... Em A passa isoterma, em B passa isoterma, e a temperatura de B é bem maior que a temperatura de A. É isso que eu queria chegar com vocês. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você entendeu esse negócio que eu estou falando, amigo, minha amiga, meu querido aluno, minha querida aluna, você está a vários passos à frente de qualquer concorrente seu. Desculpa se a física é fácil, se a física fica um negócio gostoso e interessante. Tá certo? Dá uma olhada nessa questão aí. Eu sugiro que vocês depois reassistam novamente isso que nós fizemos, esse bate-papo, essa discussão, essas coisas acontecendo aí. Eu te garanto que a aula fica muito interessante, a matéria fica mais gostosa e você passa a torcer para esse tipo de questões aparecer nas suas provas. É isso aí. Falta aí exatamente menos de 2 minutinhos para poder encerrar minha aula. Eu vou encerrar o nosso compartilhamento.
para a gente fazer uma pequena leitura de minutos. Não daria tempo de eu resolver. Certamente vai surgir um monte de pergunta, né? Vamos lá? Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você depende criaturas que o cercam na família, no trabalho e na sociedade. Não fuja à sua responsabilidade que você assumiu. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. E esse é nosso papel, a nossa responsabilidade enquanto alunos, enquanto estudantes, é dedicar e nos esforçar para aprender, para que no futuro nós possamos produzir de maneira melhor, de maneira mais clara, de maneira mais eficiente. E lembrando, né, que realmente o nosso futuro está em nossas mãos. É nós que temos a responsabilidade de buscá-lo, de fazer as coisas acontecer e de fazer desse mundo um lugar melhor. Obrigado pela presença de 144 alunos da minha aula. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu gostaria que vocês reassistissem a aula, pegassem esse exemplo aí da Isoterm e dessem uma esmiuçada nele com carinho. Te garanto que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. A partir do momento que eu vou fazer algumas provas por aí. Obrigado, Ivani, a coordenação aí, pela parceria, pela presença na minha aula, tá certo? Você, segundo ano, centro, muito obrigado, tá certo? Boa prova para vocês aí na sexta. Arrebentem, confio muito em vocês. Valeu, vida longa e próspera, forte e caloroso e um distante abraço para todos vocês. Valeu!